Bem, pessoal, a Covid continuará matando muitos idosos. Isso não é para assustar ninguém nem causar terror, mas a gente tem que entender a realidade de algumas doenças que chegam e ficam. Em primeiro lugar, a Covid já se provou que ela veio para ficar. Como assim, Júlio, veio para ficar? A gente vai ter que conviver com ela. Então isso não é para gerar pânico, desespero, é um vírus novo que aconteceu a mutação, está circulando na sociedade e vai continuar circulando, né? Se você entende isso, né, tudo que surge novo, você tem que entender quais são as consequências. E esses indicadores que a gente tem nesses últimos 3 anos de pandemia mostram que a Covid ela é uma doença grave, muito mais grave do que a gripe, que ela pega populações de risco, em especial pessoas acima de 60 anos de idade, e nesse grupo eles têm uma mortalidade muito significativa. Pra vocês terem ideia, tem trabalho já acompanhando por 18 meses, e quando pega a população em geral que pega a Covid chega a ser 2,5 vezes mais mórbida, mais letal do que a gripe. Quando a gente olha também as consequências tardias de aumento da incidência de infarto, a Covid é muito mais séria, causa muito mais inflamação em vários órgãos do que a gripe. Ou seja, são doenças que têm características em comum, por exemplo, por ser viral, por ter vacina que protege, mas as consequências da Covid elas são muito mais graves. E aí tem um detalhe, quando você coloca a lupa nos extremos de idade, né, em especial na população idosa, aí sim é algo que preocupa bastante. Por isso que a gente, quando fala de Covid, a gente fala de grupo de risco e a gente fala de pessoas que têm uma alta taxa de morte pós-Covid. Essas pessoas que têm alta taxa de morte pós-Covid são a população acima de 60 anos de idade. E lembrando que o fato de você estar vacinado dá uma proteção muito maior. Então o que acontece? Provavelmente nos próximos anos a gente vai continuar a ouvir falar de Covid. Claro que vai sair menos da imprensa, a gente vai discutir menos nos grupos, mas ela vai estar presente. E a gente vai ver de tempo em tempo pessoas conhecidas no nosso ciclo de amizade, pessoas idosas pegando Covid e morrendo. Em especial que não tiver vacinado. Ou seja, a Covid veio para ficar. E quando a gente fala veio para ficar, ela vai continuar causando problemas muito mais sérios. E a gente vai ouvir isso com uma frequência grande na população da terceira idade. E essa população é a que mais deve se preocupar, a que mais deve se proteger, a que mais deve se vacinar, a que mais deve fazer teste quando tiver sintoma. Porque descobrindo de forma cedo, hoje já tem remédio para evitar formas graves de Covid, já tem remédio que evita pós-contato, assim como a gripe tem também. Então esse grupo tem que ficar muito, muito, muito atento, tá bom? Espero que tenha ajudado, não é para causar pânico, nada disso, mas a gente tem que lidar com a realidade. A realidade é essa. Inúmeros estudos mostram que a Covid veio para ficar e que a Covid continuará sendo arriscadíssima para a população da terceira idade. Espero ter ajudado. Abraço.